noite. Oi, Lili. Oi, Selminha querida, saudade. Saudade. A Lili vai fazer uma palestra na próxima quarta-feira que chama Filhos, quem são os nossos filhos? Quem são os nossos filhinhos queridos, de olhinhos azuis ou alaranjados? Quem são esses anjinhos? Quem são? Né? Isso. Anjinho é por minha conta. Mas são anjinhos. Porque os filhos da Anjinho Thaís, por sem exemplo, os filhos da Thaís são dois anjinhos. Dois anjinhos. Agora, os nossos filhos, não sei. Não sei. São anjinhos sem asa. O filho da Tânia também. O filho da Tânia é um anjão, né? É um anjo grande. E os filhos da Graça, quem são? São duas anjinhas e um capetinha. Dois anjinhos e um capetinha. Cadê o Leão? Peraí. Cadê o professor? O professor não veio. Fabiano, tudo bem, Fabiano? Tudo bem, sim, graças a Deus. Ah, não vem mais ninguém? Vamos dar mais um minuto. E hoje quem vai fazer a palestra hoje chama-se Thaís. Olha o dedão dela. Eu mesma. Eu mesminha. Eu mesminha. Eu mesminha. Vamos lá, Arthur. Nossa presencial. Graças a Deus, Divino Mestre Jesus, aqui reunidos em teu nome, irmãos do Núcleo Espiritualista Cristão Ismael, agradecemos a oportunidade do aprendizado da palestra que terá início em instantes. Divino Mestre Jesus, em teu nome, saudamos Ramatiz e a fraternidade da Cruz e do Triângulo, saudamos Ismael, dirigente espiritual da casa, suas 7 falantes de trabalho. Mestre Jesus, abençoa nossa tarefa com a presença de teus mensageiros, permitir que possamos iniciá-la a partir de agora. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças Aqui a Deus. estamos Graças a Deus. juntos, nas nossas casas, nos nossos lares. Nós colocamos os seus endereços. Então, estamos sendo visitados pela equipe do programa, que está limpando todos os cômodos desse endereço, está nos purificando, nos limpando de qualquer miasma, a nós todos que estamos aqui nesse link. A nossa água está sendo fluidificada e nós estamos recebendo fluidos nervosos, emocionais, espirituais e magnéticos desses irmãos que estão conosco. Todo mundo com a sua aguinha do lado. Hoje vamos começar conversando sobre o batismo. O que é o batismo? Para que... Ô, Kiara, você morreu! O que foi? Quem Minha morreu? filha que chegou aqui fazendo barulho. Você gritou, você morreu, pai. Você morreu. Alguém desencarnou na hora do batismo, pô. Não foi nem batizado. Mas então, vamos falar sobre o batismo, né? Embora essa senhora que entrou não foi batizada, né? No bem, que fez barulho quando chegou, mas aqui estamos. Damos a palavra, então, a Thaís, que vai falar sobre o batismo. Vamos lá. Isso aí, a gente vai falar hoje sobre o batismo, vai entender desde lá de trás, né, como é que ele começou, o que ele representa nas nossas práticas. Tá? Então, o batismo, a princípio, ele é praticado em diversas seitas e culturas, desde muito antes do cristianismo, por meio sempre da água corrente, e mudando, purificando o passado, preparando o iniciado, né, o indivíduo, para uma vida nova. E ao aprendermos sobre o batismo, a gente vai buscar entender ele como um renascimento moral e espiritual. E para a gente entender sobre o batismo, para a gente conhecer sobre o batismo, a gente precisa conhecer João Batista, que a Lili até falou sobre ele, que eu vi na palestra da semana passada. Quem foi João Batista, né? Que foi uma figura central lá no Novo Testamento.
Ele era um profeta firme, severo, que vivia no deserto e pregava o arrependimento. O seu batismo nas águas do Rio de Jordão, ele representava a purificação dos pecados e a disposição para uma vida nova. Quer dizer, lavar o passado e se abrir para o novo. Ele era o Elias que havia de vir para preparar o povo para a chegada do Messias. No Evangelho de Mateus, no capítulo 3, versículo 11, diz assim: Eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí a gente começa a história do batismo de Jesus. Mesmo sendo um espírito puro, Jesus se submeteu ao batismo por João. Por quê? E aí, como explica para a gente o Espiritismo, o Cristo nunca fez nada por vaidade ou por exaltação pessoal. E ao aceitar o batismo, Jesus deu para a gente um exemplo de humildade, de respeito e de fraternidade. E aí, antes de batizar Jesus, João Batista relutou. Como disse na passagem de Mateus, ele já estava falando: quem vem depois de mim é superior a mim. Como é que eu vou batizar essa pessoa, né? E aí, novamente, no Evangelho de Mateus, conta assim: então Jesus veio da Galileia ter com João, junto do Jordão, do Rio Jordão, né, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus respondeu: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. João, ele reconhecia a grandeza espiritual de Jesus e ele se sentia indigno de batizá-lo, mas Jesus, com serenidade, ensinando para a gente que certos atos têm valor simbólico e pedagógico, e ele, ao se submeter ao batismo, ele demonstrou a humildade, nos dando um exemplo de obediência à vontade divina. Diga, Galo. Posso, como galinho reencarnando, tá? Estou reencarnando. Só para assistir a palestra. Jesus tinha um corpo físico, não? Sim. Quem foi que falou que o corpo de Jesus era puro? Era purificado? O corpo, a matéria física de Jesus era purificada? O que vocês acham? A princípio não, né? Porque ele nasceu do pecado, né? Não. Não. Bom, encarnado. Jesus não nasceu do pecado. Fala, Danilo. O Danilo chegou sempre atrasado, mas tudo bem. Mas tudo bem. Tudo bem. Jesus não nasceu do pecado. Jesus, digamos assim, foi colocado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Então ele não passou por essa coisa do pecado. Isso são os católicos que falam, né? Os católicos falam isso. Os evangélicos também, né? Que Maria nasceu Jesus de Maria por obra do Divino Espírito Santo, porque não foi José, coitado de José, não foi. Mas isso é outro assunto, né? Isso a gente fala em outra hora. Mas Jesus não nasceu do pecado, isso é verdade. Então, Jesus não precisava de batismo, porque se você conseguir ver o batismo na visão de hoje, o batismo acaba com o pecado original do bebê. Mas isso não existia na época, né? Na época de Jesus não era assim. Tanto é que só se batizavam pessoas adultas. Só os adultos eram batizados. Os recém-nascidos não, as crianças pequenas não. Mas veja, Jesus veio até João Batista para João Batista purificar o corpo de Jesus e preparar para a nova obra. Ok? Então, Jesus veio até João Batista, atravessou Israel até Galiléia, para que João Batista, que era o único que batizava na época, pudesse purificar o corpo de Jesus e de seus apóstolos, para prepará-los para
o seguinte, né? O seguinte ministério que Jesus ia começar. Desculpa, interrompi você. Mas então, Não interrompeu, não. Você fez um bom adendo. Então, ele, para mostrar para a gente, ao se submeter ao batismo, ele demonstrou a humildade, nos dando exemplo de obediência à vontade divina. E aí, então, Jesus foi até a Galiléia para receber o batismo de João, porque era o único que fazia isso. Essa limpeza do corpo físico e espiritual, e para receber também o Espírito Santo ali nas águas ali do Rio Jordão. E aí, após o batismo, o céu se abriu. Após o batismo de Jesus, o céu se abriu naquele momento. E aí Jesus viu o Espírito Santo descendo sobre ele na forma de uma pomba. E uma voz do céu declarou: Tu és o meu filho amado, em ti eu me agrado. E aí esse evento é interpretado como o início do ministério de Jesus e a revelação da sua identidade como filho de Deus. Essa cena é cheia de simbolismo. A água representa a pureza e a limpeza, né? A pomba representa a presença do Espírito Santo e a voz dos céus mostra a conexão divina. E a partir daí o batismo dos apóstolos, né? Os apóstolos foram batizados também por João. Mas após a ressurreição de Jesus, os apóstolos, também batizados por João, deram continuidade à sua obra, continuaram, né, fazendo esses batismos. E aí, em Pentecostes, narrado em Atos 2, o Espírito de Deus se manifesta sobre eles. E aí Pedro diz para o povo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E aí os apóstolos, então, seguindo a ordem de Jesus, batizavam as pessoas que se tornavam discípulos, num gesto de fé e de incorporação na comunidade cristã. Então, o batismo nada mais é do que a iniciação da pessoa, né? O renascimento da pessoa com a alma pura e limpa para uma nova vida. o que vocês acham? É isso. Danilo, fala para nós. Eu não entendi a pergunta. O que você fala para nós? Sobre o que ela falou? O Vasco e o Flamengo jogaram semana passada. Sobre o que ela falou? Não, está sobre certo. o que eu falei. Eu concordo com o que ela falou. Eu acho que está certo. Está certíssimo. Está tudo muito bom. Lili, farei minha as tudo palavras muito bom. da minha colega, é isso? Farei Sim, minha as eu palavras concordo. da minha colega. Isso é coisa de político, Concordo. Danilo. Isso é coisa de político. Não, eu concordo. Tá bom. Você quer que eu diga o quê? Que ela está errada? Ela não está errada, né? Quer dizer, a partir do batismo de Jesus, né, e dos apóstolos, é que as pessoas são levadas a se batizar para seguirem como cristãs, não? Tá bom. Escapou dessa. Em outras palavras, é isso. Tá bom. Lili, complementa. Ótimo. Eu estava assim, nesse caso, né, assim, na Igreja Católica já é diferente, são os bebês, né? Geralmente são os bebezinhos que são batizados, né? Água Não existe. salgada na testa. Meu Deus do céu. Eles são os bebezinhos que são. Pia batismal. A criança não sabe nem o que é aquilo, né? E não é água corrente, é uma pia com água salobra, cheia de sal, né? E água salgada na testa. E a criança berra, né? Porque aquela água fria. Realmente, o batismo perdeu completamente o significado de pureza, né? De purificação. Aí sim, viu, Thaís? Aí é um símbolo. Aí o batismo para a Igreja Católica é um símbolo. A minha mulher foi convidada a ser batizada na Igreja Batista. Sabe como é que é? É uma caixa d'água enorme, montada no meio do salão, e as pessoas todas mergulham na caixa d'água. Não é água corrente, mas pelo menos as pessoas ficam imersas na água, até em cima. Mas o ideal
O ideal é sempre como nós fazíamos, né? Nós fazíamos na casa, não sei se vocês chegaram a pegar. Quando a gente batizava, nós batizamos umas 8, 9, 10 pessoas, criancinhas, né? As criancinhas tomavam banho nas banheirinhas, né? Um chuveirinho com água morna, né? Passar por elas, simulando como se fosse água de rio, né? Água circulando, né? Eu tentei chegar ao máximo ao batismo de João Batista, né? Selminha, começa. Concordo com tudo que foi dito. Concordo com tudo que foi dito. Graça, o que você fala, Graça? Não ouço. Eu não consigo ouvir você. Nós não conseguimos ouvir você. Não conseguimos ouvir você. Alguém consegue? Alguém consegue ouvir? Não, o som tá ruim. Está cortando, está O som cortando. está cortando. Está cortando o som. Tânia, está com frio? Não, Não está com frio? não, tô com calor agora. Tá bom. Arthur, Eu achei muito boa a explanação da Thaís, ela cobriu bastante bem tudo aquilo que a gente sabe, que eu sei também, do que é o batismo, né? E o batismo é uma consagração. Na verdade, quando João Batista batizou Jesus e apareceu o Espírito Santo, que ele falou com o Pai naquele momento, a consagração que ele tinha para a sua missão. Então, é isso, é a iniciação e a consagração também. Quando a criança é batizada na Igreja Católica, é a consagração naquele momento, né? Cada religião tem um sistema um pouco diferente e, como foi dito pelo Galo, que os batistas é uma piscininha que o pessoal entra e sai, etc. Nos judeus ortodoxos existe um sistema que é parecido, só que são mulheres separadas dos homens, mas é obrigatório que seja água corrente. A diferença é basicamente essa. Basicamente essa. Mas muito bom, Camilo. Gostei bastante. Hein? muito bom. E, na verdade, até a palavra batismo, né, a gente entende que tem que ser a água corrente, né, mas a palavra batismo em si, o significado dela é mergulho, é imersão, banho, né? Então tem a ver com essa coisa da limpeza, da lavagem, da pureza. E aí cada cultura, cada seita, cada religião vai praticar do seu jeito, né? Mas observe que o batismo de Jesus foi em água corrente, foi no rio. Foi em água corrente, dos apóstolos também. Todos os batismos dos judeus eram em água corrente. Eram em água corrente. Não eram feitos em lagos, não eram em lagos. Eram sempre em água corrente. E quanto mais corrente, melhor. Mas leva às impurezas, né? Então, é importante a gente entender que o batismo é limpeza do corpo físico e espiritual para uma nova caminhada. É uma iniciação, ou uma reiniciação. Ok? Tudo bem? O fuso horário de João Batista, né, de São João Batista, né? É importante. Não é à toa que nós falamos de João Batista hoje, né? E você vem lá de São João, né? Lili, mais alguma coisa? Eu achei ótimo, né? Esse entendimento aí do batismo, que essa iniciação, né? No catolicismo, geralmente todo mundo, mesmo algumas pessoas, mesmo sendo de outra religião, assim, às vezes, ou que não tem uma definida, procura batizar a sua criança, né? Procura uma igreja para batizar, como se fosse uma bênção, né? De Deus para A minha avó que, dizia, né? a minha avó dizia que enquanto o meu irmão não era batizado, não tinha Jesus no coração. Não é isso? Muita gente fala Só depois do assim, batismo. fala, Só depois do batismo. né? E Como eu era acho bom isso muito perguntar, bom. você já foi batizado? Você já foi batizado? Exatamente. Eu sempre quis batizar os meus filhos. Eu Meu entendia filho, isso como meu se fosse, filho, né? meu filho teve que ser batizado para entrar no coração Bento.
Ele entrar no Ah, Colégio São Bento, precisou ser batizado. Interessante, né? interessante. Colégio católico, né? Você não pode dizer que é católico se não foi batizado. Ah, sim, eu ouvi isso, né? Eu tive que ouvir isso, né? Eu já era espírita, né? Eu tive que ouvir isso. E tive que batizar o Vitor na igreja católica, ali perto, né? Foi no Mosteiro São Bento. No São Bento mesmo, né? Sim. Ali mesmo ele foi batizado, ele mesmo se matriculou no Colégio São Bento. Tá bom, tá certo, né? Tá certo, né? Tá Você certo. não é católico se não for batizado. Se não for batizado, não é católico. Então, meus Eu irmãos, acho falo. Não, eu acho assim, eu acho importante o batismo. Na Batista é um pouco mais velho, né? E no católico mais novo, eu costumei batizando de novinha, assim, desde pequenininho, para tipo uma bênção de Deus na criança. Eu só fiquei sossegada quando os meus filhos foram batizados. Aí tá protegido, essa sensação Isso aí. que eu tinha do batismo, Dever sabe? cumprido, né? Dever cumprido. É, tipo assim, Isso aí. ele tá com Deus, assim, tá com A Jesus, minha avó exatamente isso. falava: essas crianças têm que receber logo o Espírito Santo. Isso Não aí. pode ficar sem o Espírito É Santo. isso aí. Isso aí. Vem Exatamente. cá. Nós, espíritas, sabemos quem era o Espírito Santo, né? O Arthur sabe, né? Quem era o Espírito Santo? Era o Cristo planetário. Era o Cristo planetário da época, ou seja, era o tutor de Jesus. Jesus nada mais era do que o médium do Cristo planetário. Então, na hora que Jesus foi batizado, foi limpo, purificado, e aí recebeu o Espírito Santo, ou seja, passou a ser simplesmente um indicativo dele, né? A partir daquele momento, começou a ser um simples médium do Divino Espírito Santo. E o símbolo era a pomba, né? A pomba. A pomba da Isso. paz, né? Chamada pomba da paz. Perguntas? Maia, perguntas. Maia foi batizada, Maia? Sim, sim, fui na igreja católica. Que mais foi? Que mais foi? Aqui em casa todo mundo foi. Não foi. A Graça não foi. A Graça não foi. A Graça é índia. Não tem batismo, né? Eu hoje perguntei para ela, como é que você se sente quando come sardinha? Como é que você se sente? Ela deu uma gargalhada lá. Pelo menos a gargalhada saiu, né? E ela, quando era índia, ela comia o sardinha, né? O bispo. Comia o bispo sardinha, né? Ela no século passado, retrasado, tá bom. É um sardinha bem antigo, né? Sabe lá quem a gente andou comendo, né, Arthur? Bom, Sabe lá o é que, isso que a aí, gente comeu, né? com certeza. Ela comeu sardinha. E a gente sabe lá o que a gente comeu. Marcelo, o que que sumiu? O que que você comeu? O Marcelo ficou até sem fala. Tá sem fala. Você tá sem fala. Tá Tá. funcionando, não. Não tá. Religa aí. Tira fora. Tira fora. Tira. Vamos Tira ver. fora. Foi, Aí. Agora, Agora foi, tá. foi. Você tirou perfeito. fora. Porque já, Tirou, moço? sim, é. Não, normal, eu, com a criança normal, eu só nasci em Manaus, depois de 3 anos vim pro Rio, aí virei civilizado. Não cheguei a comer sardinha, Você foi mas fui batizado aonde? batizado, Ah, fui foi. batizado Tá e bom. batizei minhas filhas também. Tá bom. Todo mundo batizado. Legal. Lá em casa também, todo mundo é batizado. Eu fui batizado na igreja católica, apostólica romana.
mas não me lembro também. Eu sei que chorei para chuva, quando botaram água gelada na minha testa e abri o berreiro, né? E esperneei, quase caí da pena, mas eu fui batizado. A pessoa me chamou de demônio. Demônio! Mal sabia, mal sabia eles que eu ia ser espírita, não ia ser católico. O Márcio está chegando, Arthur. O Márcio está chegando agora. Chegou bem atrasado. Cadê o Márcio? Cadê o Márcio? Márcio. Alô, alô? Alô. Só que você chegou atrasado, né, Márcio? Cheguei bem atrasado. Bem atrasado. Então, eu vou mandar para você essa palestra gravada, tá bom? Tá ok. Obrigado. Procura se chegar agora às 8 horas. Eu sei Tá que bom. você está fora, né? Você está nos Estados Unidos, né? Eu estou nos Estados Unidos, estou com horário diferente, estou com algumas atribuições aqui que me Mas atrapalharam. qual é a diferença do horário? É 1 hora a menos. 1 hora a menos. É. Arthur, prece final e vamos nos abraçar. Vamos lá. Márcio, seja bem-vindo. Márcio, seja bem-vindo. Muito obrigado. Está sempre conosco, tá bom? Obrigadão. É de 8 às 8h20, 20h40, 8h40, mais ou menos, tá? Perfeito. Arthur. Graças a Deus. Mestre Jesus, aqui reunidos em teu nome, irmãos do Núcleo Espiritualista Cristão Ismael, agradecemos a oportunidade que tivemos da palestra, do aprendizado sobre influxos dos mentores espirituais da casa. Mestre Jesus, em teu nome, saudamos e agradecemos Ramatiz, a fraternidade da Cruz e do Triângulo, agradecemos Ismael, dirigente espiritual da casa, suas 7 falanges de trabalho. Mestre Jesus, abençoa sempre nossas tarefas com a presença de teus mensageiros, permitir que possamos encerrá-la a partir de agora, agradecendo a presença e a proteção do Anjo Ismael, protetor do nosso país, do nosso centro. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Jesus, nós vos saudamos, vos agradecendo por aqui estarmos mais uma vez e pedimos força para o nosso corpo, para o nosso espírito, para as nossas boas palavras, para os nossos bons pensamentos. Graças a Deus. Abraço a todos. Fiquem em paz. Obrigado. Obrigado. Graças a Deus. Boa noite, Fiquem em pessoal. paz. Boa noite para todos. Boa noite.